Olá pessoal, divulgando meu novo curso com vocês, um curso de eletromiografia de superfície, um curso 100% online, onde a gente vai estar aprendendo a analisar e interpretar o sinal eletromiográfico. Nós vamos aprofundar muito na fisiologia e na instrumentação da eletromiografia de superfície, um curso com mais de 20 aulas. Aqui você vai aprender a interpretar, analisar e construir um relatório do ponto de vista fisiológico e apresentar ele para o seu paciente, ok? Não existe nada como esse curso no mercado. Eu garanto que aqui vocês vão aprender de fato o que é um sinal eletromiográfico e como interpretar este sinal. Então você que já atua na prática clínica ou você que é um estudante, está realizando o seu trabalho de conclusão e está com dificuldade de encontrar um curso nesse sentido, venha conhecer o meu curso. Aqui eu garanto que você vai aprender o que é o sinal eletromiográfico e como fazer a interpretação deste sinal, tá bom? Entre no site e saiba mais a respeito. Vamos estudar agora a membrana neuronal e o potencial de repouso. Bom, então a membrana plasmática do neurônio, vamos aumentar a nossa resolução aqui, é o que delimita o líquido extracelular, o meio extracelular, do meio intracelular ou líquido intracelular. Em geral, a estrutura da membrana plasmática do neurônio é semelhante à membrana plasmática de outras células. No entanto, o que difere a membrana neuronal das demais é a densidade, natureza e distribuição das proteínas que a compõem. Nós estamos falando aqui das proteínas transmembrana, também chamadas de canais iônicos. Esses canais têm três propriedades específicas: o reconhecimento e a seletividade iônica, isto é, geralmente esses canais possuem afinidade por um íon específico. Além disso, esses canais podem abrir ou fechar em resposta a sinais elétricos, mecânicos, químicos ou térmicos. São os chamados canais com portão, ou seja, eles dependem de um estímulo elétrico, mecânico, químico ou térmico para abrir o seu portão. E a terceira propriedade é a condução de íons através da membrana plasmática. Desse modo, quando abertos, esses canais podem permitir a difusão de íons do meio extracelular em direção ao meio intracelular e da mesma forma do meio intracelular em direção ao meio extracelular. Só para se ter uma ideia, os canais dos neurônios, bem como das fibras musculares esqueléticas, possuem canais que podem atravessar até 100 milhões de íons em um único segundo. Então são canais muito eficientes nessa condução iônica através da membrana. Bom, além desses canais que se abrem e se fecham em resposta a eventos específicos, há canais que estão normalmente abertos quando a célula está em repouso. São chamados canais de repouso ou canais de vazamento. Desse modo, como esses canais estão permanentemente abertos, eles permitem a difusão iônica pelo seu poro. E nas membranas neuronais,
O principal canal de vazamento é o canal de potássio, que permite então a difusão desse íon para fora da célula, bem como a difusão para dentro da célula. Além disso, existem diferentes tipos de bombas iônicas que contribuem para a manutenção do potencial de repouso e para a manutenção da diferença entre a concentração iônica dentro da célula e fora da célula. E a bomba mais importante que nós temos nos neurônios é a bomba sódio-potássio ATPase, que, como o próprio nome diz, usa energia oriunda da lise do ATP para bombear potássio de volta para o meio intracelular e sódio para o meio extracelular, cujo a estequiometria é 3 sódio para fora e 2 potássio para dentro. Bom, como a membrana então separa as cargas do meio extracelular do meio intracelular, e como há uma diferença na concentração iônica entre esses dois compartimentos, há, portanto, uma diferença de potencial elétrico da membrana, que é o chamado potencial de membrana. E quando em repouso, esse potencial é chamado de potencial de repouso da membrana. E quando em repouso, os canais de vazamento estão permanentemente abertos, e estes são seletivos para o potássio, e a maioria dos canais portão, que são canais iônicos dependentes de voltagem, estão fechados. No entanto, há alguns poucos canais portões que estão abertos, permitindo assim uma discreta permeabilidade a outros íons do líquido extracelular. No entanto, a maioria desses canais são dependentes de voltagem e encontram-se fechados. Esse potencial de repouso da membrana pode ser estimado conhecendo-se as concentrações iônicas fora e dentro da célula. Na respectiva tabela, nós temos as concentrações iônicas de um mamífero, o que é muito próximo à concentração iônica encontrada em humanos. Temos então a concentração de potássio fora da célula como sendo igual a 3 milimolar e a concentração fora igual a 135 milimolar. Melhor, inverte, tá? Então a concentração de potássio fora da célula, a concentração baixa, né? Igual a 3 milimolar, e agora sim dentro, uma concentração bem maior, 135 milimolar. Já o potássio, né, uma concentração bem alta fora da célula, 150 milimolar. Já dentro da célula, uma concentração bem baixa, nesse caso 18 milimolar. Enquanto a concentração de cloro ou cloreto fora da célula é igual a 120 milimolar, ou seja, bem alta, e fora e dentro da célula, melhor dizendo, uma concentração bem baixa, 7 milimolar. Bom, conhecendo então essas concentrações, é possível estimar, por meio da equação de Goldman-Hodgkin-Katz, o potencial de repouso da membrana, né? Lembra que nós vimos essa equação na aula de dinâmica de membranas lá
no conteúdo de introdução à fisiologia. Desse modo, então, teríamos o potencial de repouso da membrana sendo igual a 61, que é um valor constante, que se deve à temperatura absoluta, à constante gasosa e à constante de Faraday. Esse 61, então, nós multiplicamos pelo log da respectiva equação, tá? Onde nós multiplicamos a permeabilidade relativa do íon fora, no caso aqui é a concentração de potássio fora da célula, mais a permeabilidade relativa de sódio fora da célula, mais a permeabilidade relativa de cloreto, agora inverte, agora é cloreto dentro da célula. O resultado dessa equação nós dividimos pela permeabilidade do potássio agora dentro da célula, 135 milimolar, a permeabilidade relativa do sódio dentro da célula, 18 milimolar, e agora inverte de novo, a permeabilidade relativa do cloreto, agora fora da célula, 120 milimolar. Vamos pegar aqui nossa calculadora para a gente calcular então essa equação. Calculando então a primeira fileira, nós temos 1 multiplicado por 3 mais 0,04 multiplicado por 150 mais 0,45, melhor dizendo, multiplicado por 7. Isso é igual a 12,15. Vamos dar continuidade agora à segunda fileira. Então, 1 multiplicado por 135 mais 0,04 multiplicado por 18 mais 0,45 multiplicado por 120. Nós temos então, como resultado dessa equação, 189,72. 189,72. Agora então vamos dividir 12,15 por 189,72. Vamos lá? Agora então a divisão. 12,15 dividido por 189,72 igual a 0,064. Percebe? Agora então nós vamos encontrar o log desse valor. Então log de 0,064 é igual a menos 1,19. Agora vamos então multiplicar esse valor por 61. Vamos lá? Multiplicado por 61. Chegamos então
ao valor do potencial de repouso da membrana como sendo igual a menos 72 milivolts. Certo? Lembrando então que essa equação é uma estimativa, ela se aproxima ao valor do potencial de repouso. Então, no seguinte mamífero, para as respectivas concentrações iônicas fora e dentro da célula, o potencial de repouso da membrana neuronal é igual a menos 72 milivolts. Ou então, o potencial de repouso da membrana pode ser medido diretamente pela inserção de um microeletrodo de vidro no citosol do neurônio, né? E desse modo, um voltímetro mede a diferença do potencial elétrico fora e dentro da célula. E esse potencial elétrico geralmente varia de menos 60 milivolts a menos 70 milivolts. E como essa manutenção do potencial de repouso é realizada? Olha só, nós temos então uma membrana plasmática, né, com o respectivo canal portão, né, que é dependente de voltagem e encontra-se fechado, uma vez que ele depende de um estímulo, seja ele químico, mecânico ou térmico, ou elétrico, obviamente. E temos também o canal de vazamento, né, o canal de repouso, que encontra-se aberto quando a membrana encontra-se em repouso. E temos ainda a bomba sódio-potássio ATPase. Bom, então como nós vimos na tabela anterior, a concentração de sódio é maior fora da célula e a concentração de potássio é maior dentro da célula. Como só os canais de vazamento que são seletivos ao potássio encontram-se abertos, consequentemente, o potássio irá se difundir a favor do seu gradiente de concentração, né? Irá se difundir para fora da célula. Como resultado dessa difusão, o interior do neurônio, que possui uma grande quantidade de ânions orgânicos, né, proteínas ou aminoácidos, sendo estes com carga elétrica negativa, contribui então para que a carga no interior da célula seja eletronegativa em relação ao meio extracelular, que agora com a difusão do potássio fica ainda mais eletropositiva. Bom, como fora da célula já possui uma carga eletropositiva, com a difusão do potássio, essa carga vai ficando ainda mais positiva. E como nós já vimos, cargas similares se repelem. Desse modo, então há um momento em que o potássio passa a ser repelido de volta para o interior do neurônio, bem como também atraído agora pela carga eletronegativa que permaneceu dentro da célula. Isto é, há um momento então em que não há mais fluxo resultante dos íons potássio. Portanto, a mesma quantidade de potássio que sai
é a mesma quantidade de potássio que entra. Então não há fluxo resultante. Quando esse ponto é alcançado, diz-se então que houve um potencial de equilíbrio para o respectivo íon, que no caso do potássio é próximo dos menos 70 mV. Então, de certa forma, é correto dizer que o potencial de membrana do neurônio é próximo ao potencial de equilíbrio do potássio. Tá? Potencial de equilíbrio você calcula pela equação de Nernst, que nós vimos também lá na mesma aula de dinâmica de membranas. O pouco de sódio que entra através dos canais portões que encontram-se abertos nas condições de repouso é bombeado para o meio extracelular por meio das bombas sódio-potássio ATPase. E desse modo, então, em condições de repouso, a baixa entrada de sódio pouco influencia no potencial de membrana, uma vez que ele é rapidamente expelido pela bomba sódio-potássio ATPase. Certo? Essa aula então você pode revisar pelas respectivas referências.